Não está cantando? O pastor escolheu um canto para cantar esta noite. Ele vai. Cadê Sara? Cadê Sara? Sara? Número 4 da harpa. Se você procurar no celular aí, tá bom. Você vai encontrar o número 4 da harpa cristã. Isso que é chique, tem tantos que a gente até pode escolher, ó, um monte. Oi? Vamos puxar? Vamos usar? Vamos lá. Não desanimes, Deus proverá, Deus valerá por ti, sob tuas asas de acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Vamos cantar primeiro uma vez? Vamos amados se colocar de pé. Vamos aproveitar que isso é a realidade da gente. Vamos aproveitar. Vamos de novo. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sob tuas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Muito bem. Pode sentar. Tem alguns acontecimentos dos últimos dias que têm nos preocupado. A mim, pastor Anso, a missionária Zuleika, a diretoria da igreja, que é o excesso de falta dos irmãos dos cultos aqui na igreja. Hoje pela manhã o irmão Ricardo fez a lista dos faltosos. Cadê o irmão Ricardo? Está aí? Está fora. E se eu não me engano foram 54, né, pastor? 54 irmãos ausentes. 54 ausentes. E não é só o de hoje pela manhã, os quarta-feira e domingo. Isso tem que se preocupar.
Porque quando a pessoa está doente, igual eu tive algumas faltas, há 2 semanas atrás, estava doente, realmente, eu tinha condições de ir. Agora a pessoa está doente, ou tem algum problema de trabalho, alguns trabalham por escala, tem domingo de escala ou não, a gente compreende. Mas tem muitos irmãos que têm faltado e sequer justifica com a falta, fala com o pastor o porquê está faltando. Isso não tem que se preocupar. Não sabemos o que está acontecendo, nós, assim, até sabemos, né? Até sabemos, até compreendemos a questão que está acontecendo, que é um esfriamento que tem havido na igreja do Senhor. E a questão do esfriamento é algo assim muito perigoso. Muito perigoso. Porque quando tem que estar frio espiritualmente, não estou falando aqui de estar aqui na casa do Senhor, estar gritando, cantando, pulando, não estou falando disso. Estou no esfriamento, no sentido de você não sentir desejo de estar na igreja. Não sentir vontade de ir para a casa do Senhor. Isso é muito perigoso, né? Nós compreendemos a situação de alguns justificam, mas a grande maioria não justifica. Não justifica. E isso tem nos preocupado, porque, principalmente o pastor Anderson, o presidente da igreja, o dever dele como pastor, de cuidar do rebanho, de ensinar, corrigir o rebanho, porque um dia ele vai estar apresentando esse rebanho diante do Senhor. Então, quando ele cobra porque é dever dele cobrar. Não é porque está de marcação contigo, não é porque não foi que sua cara, nada disso não. Nada disso. É porque é o dever dele cobrar. Porque o dia ele age na conta da vida de cada um de nós diante do Senhor. Né? Na mensagem de hoje, nós escolhemos um tema que vai mexer um pouquinho com esse assunto. Antes de passar o tema, gostaria de passar uma situação que houve com o povo de Israel, assim que eles saíram do Egito e começaram a caminhar no deserto em direção a Canaã, que Deus havia prometido para eles. Eles começaram a sentir saudade do Egito. Olha só, eles eram escravos no Egito, escravos do Egito. Se você não sabe, nunca parou para pensar sobre o que é uma escravidão, é você ter os seus direitos tirados por você. Você não ter direitos. Não ter direito. É você trabalhar e o fruto do seu trabalho ficar para os outros, não fica nas suas mãos. Imagina, você trabalha o mês todo e no dia que você receber salário, você é um escravo e não vai receber nada. Terrível, né? Terrível. Assim era o Israel no Egito. Mas eles, no deserto, eles sentiram o desejo de voltar para o Egito. Deus havia libertado eles da escravidão. Mas aquilo que eles tinham lá, a fartura de alimentos, segundo o relato deles próprios, fez com que eles sentissem desejo de voltar para a escravidão. Voltar atrás. Retornar. O tema da mensagem é: não somos daqueles que retrocedem. Não somos daqueles que retrocedem. Esse é o tema. Não somos daqueles que retrocedem. Vamos falar todo mundo junto? Não somos daqueles que retrocedem. Aleluia. Vamos de novo? Não somos daqueles que retrocedem. Nós não podemos pensar ou agir como o povo agiu no deserto. Não podemos pensar e agir como eles. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele cuida de cada um de nós. Mesmo que nós pensamos no aperto, no sufoco, pensamos até que estamos sozinhos. E Deus não está olhando para nós. Mas olha, Ele nunca nos deixa sós. Ele sempre, o tempo todo, está conosco. Momentos bons, momentos ruins. Ele sempre está conosco. Tem uma palavra que nós às vezes usamos aqui na igreja, eu não uso, tá? Não sou contra quem usa, mas eu não uso. É falar: vem Senhor visitar. Vem Senhor nos visitar. E precisamos chamá-lo para nos visitar, para estar presente conosco o tempo todo. Ele está sempre conosco o tempo todo. E às vezes naquele mais profundo silêncio da nossa alma, ou de repente a ausência de pessoas em torno de nós, que achamos que naquele momento ninguém está nos ouvindo, ninguém está nos vendo. Deus está presente com você. Você nunca está sozinho. Amém, irmãos?
Amém, irmãos? Amém. O texto para a leitura dessa noite é Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39. Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39. É difícil a gente ouvir mensagem no livro de Hebreus, né? Bem difícil. Geralmente, os mensageiros, os pregadores evitam pegar esse livro. Mas Deus me deu esse texto, já desde semana passada, para eu estar falando essa noite com a igreja. Hebreus 10, 35 a 39. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Oramos. Senhor Deus Pai, mais uma vez pedimos a tua direção para esta mensagem. Que o Senhor possa falar ao teu servo, se o Senhor não for vontade. Pedimos a eu que o Senhor, e todo o povo de Deus diz. Amém. Obrigado por isso. Está carregando, aqui não está muito bom ainda. A palavra retroceder, eu procurei no Google procurar para trazer para vocês, é o seguinte: movimento para trás. Às vezes entendemos a palavra voltar para trás. A palavra é errada, né? Errada. Mas às vezes nós usamos essa palavra voltar para trás. Mas o certo é movimento para trás, recuar, retornar a uma condição anterior. Será que alguém gostaria de voltar à tua condição anterior, antes de você ter aceito Cristo como seu Senhor e Salvador? Alguém gostaria de estar nessa situação? Com certeza não. Né? Eu nunca vi um crente no seu justiça se arrepender de ter aceito Ele como seu Salvador. Aliás, um minuto. Eu vi isso uma vez só. Eu até contei um caso aqui de manhã na escola local. Uma mulher ali em Itaipu, eu trabalhei na casa dela. Ela era espírita durante grande parte da vida dela. Ela largou o espiritismo, foi para a igreja batista, ficou 10 anos na igreja batista. Depois largou a igreja batista e voltou para o espiritismo. Essa se arrependeu. Fora ela, não conheço mais ninguém. Vocês começam a ver? Oi? Não entendi. Eu só conheço ela. Porque é um negócio tão bom, uma coisa tão boa, que é difícil a gente ver alguém que se arrepende disso. Se arrepender de ter aceitado Cristo como seu Senhor e Salvador. Você era perdido. Nós éramos perdidos. Nós estávamos abandonados. O nosso destino certo era o inferno. E simplesmente Cristo veio e deu a vida dele na cruz por nós e nos salvou. E quando nós recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador, não tem como nos arrependermos disso. É algo maravilhoso. É algo maravilhoso, não tem como retroceder. Eu trouxe algumas perguntas aqui que eu gostaria de fazer para os irmãos. Né? Ponto 1. Não perca a confiança. Vamos estar falando sobre o versículo 35, que fala assim: ó, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Como está a sua confiança em Deus? Até que ponto você confia em Deus? Nós temos perdas. De um ano para cá, ou 2 anos, se não me engano, vários irmãos aqui da igreja perderam os seus entes queridos, inclusive eu perdi no ano passado. Outros perdem emprego, outros perdem de repente uma oportunidade que vem e de repente passa batido, você não consegue segurar. Ou seja, há muitas perdas. Nós perdemos muita coisa. Mas uma coisa nós não perdemos, não podemos perder, é a nossa esperança em Cristo Jesus. Aleluia. Isso nós temos que ter aguardado conosco como algo precioso. Repita a pergunta: como está a sua confiança em Deus? Segundo,
está a sua confiança em si mesmo? Você confia realmente em você? Você acha que você tem capacidade para adquirir aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja? Como está a sua confiança? Até que ponto você pode dizer, eu confio em mim mesmo, eu tenho capacidade, eu quero e vou lutar por aquilo que eu desejo? Você pode falar isso? Amém, amados? Amém. Por que eu estou dizendo isso? Nós não podemos viver cabisbaixos, como pessoas medrosas. Não temos que viver como derrotados. Porque a nossa confiança está em nosso Deus. E enquanto a nossa confiança estiver nele, não temos que duvidar, não temos que pensar que o mal é maior que o bem. Não podemos pensar que algo, ou qualquer outro poder, é maior que o poder de Deus. Nós temos que ter confiança também em nós mesmos, para acreditar que nós podemos fazer, nós podemos conseguir, nós podemos lutar, nós podemos vencer. Você acha que Deus é o culpado pelas suas perdas? Sabe o que acontece? Se eu perco meu emprego, eu deixo de ir para a igreja. Eu brigo com a esposa em casa, eu deixo de ir para a igreja. Eu brigo com o esposo ou com o filho, deixo de ir para a igreja. Está sempre Deus pagando por algo que a culpa não é dele. Eu pergunto, o que Deus tem a ver com isso? Com o seu problema, com a sua situação? Qualquer coisa que nos chateia, que nos aborrece, a primeira coisa que fazemos é deixar de ir para a casa do Senhor. Como se Deus fosse culpado por aquilo que está acontecendo com a nossa vida. Será que Deus é culpado? Não é, né? Mas você está fazendo pagar por isso. Alguns não só deixam de ir para a casa do Senhor, alguns abandonam a oração, alguns deixam de ler a Bíblia e acabam sempre comunhando com o Senhor, como se Deus fosse culpado pelo seu problema. O problema é que você tem que resolver e não eu. O versículo 35, a segunda parte, fala assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Segunda parte, ela tem grande galardão. A palavra de Deus nos promete galardão, um prêmio pela nossa confiança nele. Olha só que legal. O nosso Deus, sempre, o tempo todo, nos valorizando. Nos valorizando. Uma certa vez eu conheci um jovem, ele é um cantor evangélico, e ele perdeu a mãe, e 2 meses depois ele perdeu uma irmã, um irmão, perdeu o irmão. E aquele cantor ficou desesperado, ficou nervoso, desesperado, abandonou a igreja, parou de cantar, e falou: se Deus existisse, não teria levado minha mãe e meu irmão. Olha o absurdo da ligação que nós fazemos de um problema nosso com Deus. Como se Deus fosse culpado. Todos nós sabemos que a morte faz parte da vida. Não é? A morte faz parte da vida. Todos nós vamos passar pela morte. A não ser que Cristo venha buscar a igreja dele antes de você partir para a eternidade. Fora isso, a morte é algo que todo ser humano vai passar por ela. É uma sentença dada por Deus ao ser humano. Quando nós nascemos, o nosso destino certo é o quê? É a morte. É a morte. A não ser que Cristo venha antes e leve isso hoje. Eu sei que é triste, é doloroso a perda de um ente querido. Mas não podemos botar a culpa de Deus, em Deus, pelo nosso problema, pela nossa situação, por aquilo que estamos vivendo. Se você tiver confiança nele, você será recompensado. E recompensa é essa que a palavra de Deus nos dá. É a certeza, é a garantia que ele permanecerá ao nosso lado. Nós podemos até ser infiéis ao Senhor, mas ele nunca deixará de ser fiel para conosco. Amém, amados?
2. Tenha perseverança. Versículo 36. Diz assim: por efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O que é perseverança? O Google fala o seguinte: perseverança, em português, refere-se à qualidade de ser persistente, de não desistir diante de dificuldades ou obstáculos, mantendo foco em um objetivo. É a capacidade de continuar tentando, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Sabe o que é? Você passar pela prova, e você não desanimar, você não desistir, você continuar orando ao Senhor, continuar fazendo sua devocional, continuar vindo para a casa do Senhor. Isso chama-se perseverança. Fala comigo. Perseverança. O crente, ele precisa ser perseverante o tempo todo. Porque problemas nós sempre vamos ter. Se eu perguntar quem não tem problema aqui, ninguém vai levantar a mão. Porque eu sei que todo mundo tem. E eu tenho um monte. Se quiser até dividir mesmo com você. Quer dar ou não? Mas nós precisamos aqui ser perseverantes. E a perseverança faz com que nós lembramos sempre do Senhor. Você é perseverante, você está sempre lembrando do Senhor. Por quê? O significado de persistência quer dizer, de perseverança quer dizer persistência. A perseverança implica em manter uma atitude de persistência em relação a um objetivo, projeto ou ação, mesmo diante dos desafios. Tem pessoas que vão tirar a carteira de motorista e é reprovado, e ele vai a segunda vez. E é reprovado, ele vai a segunda, ele vai a terceira, até conseguir. Temos casos de irmãos aqui na igreja da situação. Isso chama o quê? Perseverança. Você não desistiu. Você é vitorioso, você foi até o final. Mesmo diante das barreiras, das dificuldades, você venceu. Você conseguiu ir até o final. Segundo, não desistir. É a característica de não abandonar um plano ou meta, mesmo quando confrontados com obstáculos ou contratempos. A nossa missionária passou 10 anos, não é isso? 10 anos para conseguir se formar na faculdade. Isso é o quê? É não desistir, é persistência, é perseverança. Porque as lutas vêm, os problemas virão. E aí, neste momento, que nós podemos ver realmente quem nós somos. A confiança que você tem em você mesmo. E depois em Deus, para não desistir. O nosso inimigo, que é Satanás, ele faz de tudo para nos ver derrotados. Sabemos disso? Às vezes as coisas que acontecem conosco, Deus permite que aconteça, tá? Deus permite que aconteça. Para quê? Para nos provar. Porque Satanás ele quer o tempo todo nos derrubar. E ninguém consegue ser forte sem dificuldades, sem problemas e sem provações. Um dia meu filho menor não, mais novo, né? O menor já está maior que o maior. O mais novo era criança ainda. Ele perguntou para mim, por que eu tenho que te obedecer? Olha só a pergunta. Sempre fui questionador. Por que eu tenho que te obedecer? Eu falei para ele, você tem que obedecer porque eu sou o pai do seu filho. Eu sou o pai do seu filho. Você tem X idade, eu tenho X, Y, Y. Se você tivesse mais idade que eu, com certeza eu obedeceria a você. Porque você ia ter mais experiência do que eu. E você poderia estar me ensinando. Aí eu poderia obedecer. Mas você tem que obedecer porque eu sou mais velho que você. Eu tenho conhecimento. Eu já vivi o que você está vivendo hoje. Eu já tive autoridade. Hoje eu tenho experiência para te ensinar. E ele se acabou. É por isso que nós hoje somos chamados de fortes. Por quê? Nós somos experientes. Nós fomos experimentados. Todos nós aqui temos passado por provas, por provações, por dificuldades, por lutas. E tem persistido, tem vencido. E aqueles que não conseguem vencer a luta, a batalha, as dificuldades, é chamado de covardes. E nós não somos covardes. Nós somos persistentes, lutadores. Outra qualidade, perseverança, constância.
A perseverança também envolve manter uma ação ou comportamento de forma consistente ao longo do tempo, mostrando firmeza e determinação. Nós temos que ser determinados naquilo que queremos. Devemos ser determinados naquilo que buscamos, naquilo que almejamos. Perdeu uma vez, vai de novo. Perdeu a segunda, vai de novo. Esse homem mais rico do mundo aí, que conseguiu com um foguete para voar, quantas vezes ele soltou o foguete e explodiu? Quantas vezes? Ele não desistiu, ele continuou o quê? Com a sua constância, com a sua perseverança. E hoje, ele vende o produto dele para o mundo inteiro. Por quê? Ele não desistiu, ele não desanimou. Outra qualidade, resiliência. Está intimamente ligada à resiliência, à capacidade de se recuperar de dificuldades e continuar seguindo em frente. Nós temos que ser resilientes, aprendemos com nossos defeitos, aprendemos com nossas falhas. A resiliência nos torna fortes, nos torna experientes, cascudos. Quando o vento vem, ele não nos derruba porque nós temos raízes, e raízes profundas. Essa raiz nos mantém de pé, nos segura da ventania e da tempestade. Devemos ser resilientes e jamais desistir, jamais desanimar. Se persistir, será recompensado. Esse versículo fala sobre isso. É um prêmio para quem não desiste. Como no versículo, com efeito tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aqueles que são persistentes alcançarão a promessa, diz a palavra de Deus. Que promessa é essa? A promessa que Cristo nos deu, de vida eterna, de salvação, de irmos para Ele para a glória. Eu acho que não existe nenhum prêmio no mundo maior do que o estar na glória com Cristo. Não tem coisa maior, não tem coisa melhor. Nós temos que lutar para isso. A nossa vida com o céu de Deus é uma corrida com obstáculos. Não tem aquelas monte de travinha que o cara vai correr e pula, vai correr de novo pula. Tem uns que tropeçam e caem e desistem da prova. Mas tem uns que tropeçam, caem, levantam e continuam correndo. Esses somos nós. E esse é você. Esse é você. Os problemas, as dificuldades, as provações, elas vêm e vêm para nos derrubar. Mas nós precisamos ser fortes no Senhor. A nossa confiança tem que estar forte no Senhor. Para que possamos ultrapassar todos os obstáculos que sobrevierem. Quando nós lemos a história de Davi, quantas lutas Davi venceu, ele nunca recuou de uma batalha, ele nunca disse, não vou não, porque esse país aí, essa nação é mais poderosa que ele, nunca falou isso. Esse inimigo é mais forte que eu, nunca falou isso. Davi lutou com todos os seus inimigos. E você sabe qual foi o maior inimigo de Davi? Quem sabe? O maior inimigo de Davi? Quem se lembra? Alguém se arrisca? Fale, irmão. Ou é Saul ou é Absalão. Saul ou Absalão? Davi lutou com o gigante, Davi lutou com o leão, Davi lutou com o urso, Davi lutou com vários inimigos, vários povos. Mas teve um inimigo que lutou contra ele e tentou matá-lo o tempo todo. O tempo todo. Sabe quem foi? O lobo. O lobo. Não foi leão nem urso, foi o lobo. Cada tribo de Davi, cada tribo de Israel tinha uma bandeira. E a bandeira da tribo de Saul era um lobo. Era um lobo. Por isso ele tentou destruir Davi. Mas só que a bandeira da tribo de Davi era o quê? Era o leão.
Leão da tribo de Judá, do Senhor Jesus Cristo, que era a bandeira que Davi usava. E o leão era muito mais forte do que o lobo. Ele nunca desistiu. E cada batalha que tinha que lutar, ele perguntava para o Senhor: eu devo ir nessa batalha? Quando o Senhor falava vai, ele ia e vencia. Quando o Senhor falava não vai, ele não ia. Por quê? Ele entendia que a vontade de Deus em sua vida era muito mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer vitória que ele poderia ter, qualquer batalha que ele poderia vencer. Davi foi um homem resiliente. Resiliente. 3. Acredita, ele não tardará. Versículo 37. Diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Não tardará. Nós vimos muitas coisas a respeito disso, que Cristo está demorando. Nós já ouviram isso? Está demorando demais. Será que realmente ele vem? Diz que a gente ouve. Vocês estão acreditando ainda que Cristo vem? Será que ele realmente vem? A minha avó já falava isso, a mãe já falava isso, minha avó já morreu, a mãe já morreu, e Deus ainda não veio, Cristo não veio buscar a igreja dele. Será que ainda vem? E as pessoas continuam colocando dúvidas. Dúvidas. Fazendo com que nós não acreditemos na promessa do Senhor. Quando foi escrito esse livro aqui, já passaram mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos. E o texto fala o seguinte, olha, verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Naquela época ele estava falando que ele não ia tardar, não ia demorar. E eu digo para vocês que daquela época para cá, já se passaram 2000 anos. E hoje está muito mais próximo à vinda do Senhor. Aleluia. E quando Cristo vier, ele não vai querer encontrar pessoas derrotadas, pessoas desanimadas, pessoas acuadas, pessoas com medo, pessoas acomodadas em suas casas, pessoas que não estão preocupadas em estar fazendo a obra do Senhor, a obra de Deus, pessoas que não estão preocupadas em ser comunhão com o Senhor, com os irmãos. Ele não pode encontrar pessoas dessa maneira. Houve uma mudança muito grande não digo no nosso país, digo nas igrejas, de modo geral. Podemos dividir o tempo da igreja entre pandemia, pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia. Parece que essa praga veio para causar um esfriamento geral nas igrejas. Tem muitas igrejas que fecharam as portas durante a pandemia. Glória a Deus que daqui se permaneceu ainda com as suas portas abertas. E nós estamos de pé. Mas eu pergunto para você, o que está faltando para você se levantar? A pandemia já passou, já acabou, já foi embora. E tem muitos irmãos que continuam agindo como se estivessem em pandemia. Pessoas que acham que não tem mais esperança, acabou a esperança. Não tem mais esperança. Aquele que vem virá e não tardará. Quando Cristo vier, ele não quer encontrar a sua igreja adormecida, uma igreja preguiçosa, acomodada. Quando ele vier, ele vai querer encontrar a sua igreja atuante, fervorosa, presente, atuante, participante da sua obra. Uma igreja que dorme não serve para o Senhor. Uma igreja morna não serve para o Senhor. Para agradar o Senhor temos que ser quentes e não frios nem mornos. Temos que ser quentes. E esse calor nós encontramos junto com os irmãos. Se você for lá fora, está frio. Você entra aqui, está quente. Por quê? É o calor. É o calor. Quem estava aqui ontem, no culto de ontem, viu? O objetivo dos jovens é apresentar para a igreja o quê? Que o fogo precisa estar aceso. Não pode apagar. O
foi, Israel? Esse fogo precisa estar aceso, não pode ser apagado. A chama precisa permanecer acesa, não pode se apagar. Quando eu era militar, eu tinha um serviço qual lugar, gente? Monumento às Pracinhas da Segunda Guerra Mundial, naquele do Flamengo. Eu sei que se vocês conhecem, Monumento às Pracinhas. E tinham vários postos de trabalho lá. Um dos postos era o posto número 1. Se não me engano, era 13 a 15 postos. E cada posto desse tinha que ter um soldado. E o posto número 1 era um posto com uma chama que ficava acesa ali 24 horas por dia. Era chamado de o túmulo do soldado desconhecido. E quem não conhece, um dia vai lá com a família para conhecer. Local bacana, legal, conta a história da Segunda Guerra Mundial. Os nossos jovens que foram para a guerra, e muitos deles não voltaram, morreram lá. E esse monumento é monumento aos pracinhas mortos da Segunda Guerra Mundial. E tem lá embaixo no porão, como se fosse um cemitério, né? Várias pessoas sepultadas lá. E em cima tem essa chama chamada o túmulo do soldado desconhecido. Foram as pessoas que foram encontradas, mas eles não conseguiram descobrir o nome dessa pessoa, quem ele era. Eles tinham os ossos lá, o corpo, não conseguiram descobrir. Então fizeram um túmulo em homenagem a essas pessoas, chamado o túmulo do soldado desconhecido. E ali tem uma chama que fica acesa o tempo todo. Essa chama não pode ser apagada. Assim deve ser a chama que está em nós. É uma chama que não pode se apagar. Ela tem que estar acesa o tempo todo. E eu digo para você, se essa chama está acesa em você, você vai ter desejo de estar na casa do Senhor e não na sua casa. Não na sua casa. Tem que ter desejo de estar aqui, vontade de estar aqui, se sentir bem de estar aqui no meio dos irmãos, em comunhão com os irmãos, em comunhão com o nosso Deus. Essa comunhão daqui, não pode ser substituída pela sua casa. De repente você tem um lar confortável, um sofá gostoso, uma televisão maneira, uma rede social que você usa quando você quiser, uma família linda, maravilhosa, que vocês gostam de estar juntos, mas amados, nada disso pode ser trocado pela comunhão com os irmãos na casa do Senhor e com Deus. Aleluia. Nós temos que ter sabedoria para administrar tudo isso. Tudo isso Deus nos deu. Um sofá maravilhoso, uma televisão linda, maravilhosa, uma cama maravilhosa, uma família linda. Deus nos deu tudo isso. Mas nós não podemos usar isso para que nos impeça, seja um empecilho para estarmos na casa do Senhor. Vou contar uma situação com vocês. Uma certa vez um casal de jovens não podiam ter filhos. Lutaram, gastaram muito dinheiro na época e não conseguiram ter filhos. E depois fizeram o tratamento, a igreja orou por eles, eles conseguiram ter 2 filhos ao mesmo tempo. Um casal, um gênero de casal. E quando esse casal teve essas crianças, bebês, eles pararam de ir para a igreja. Eles queriam a bênção, receberam a bênção, depois abandonaram a igreja, pararam de ir para a igreja. E quando fomos conversar com ele, falaram, mas nós temos dificuldade de levar as crianças para a igreja. Por isso eles não têm ido. A gente não consegue levar as crianças para a igreja. O meu pastor na época falou assim, então vamos orar para Deus levar as crianças, porque a gente está atrapalhando a sua comunhão com Deus na igreja, na casa do Senhor. Vamos orar para Deus levar as crianças, porque Deus não deu a criança para vocês, para atrapalhar a comunhão com de vocês com Deus. E daquele dia em diante eles começaram a ir para a casa do Senhor, voltaram a caminhar, estar presente na casa do Senhor. Sabe o que acontece, amados? Muito pouco. Temos impedido de estar na casa de Deus. Não vale a pena. Tá? Não vale a pena, muito pouco. E eu pergunto para você, e se Deus vier, você estiver em casa, negligenciando estar na casa dele? Vou perguntar para você, a resposta é sua. Será que você vai subir? Número 4. O justo viverá pela fé. Versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O nosso Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. O nosso Deus não tem prazer naqueles que retrocedem.
O nosso Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Repete comigo. O nosso Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, olha, na mesma página. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Aí eu pergunto, cadê a tua fé? Cadê a tua fé? Cadê a tua fé? Nos falta fé quando nós trocamos as coisas do mundo pelas coisas de Deus. Nos falta fé. Nos falta acreditar no nosso Deus que é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Eu falei aqui, não sei se foi pela manhã, não, foi na célula na sexta-feira. Eu falei, eu acho que foi lá, tenho certeza. Eu falei que sempre tive que ter vontade de ter um barco. Mas eu pergunto, se eu tivesse um barco, será que eu estaria aqui hoje? Talvez eu estaria pescando, sabe? Estaria pescando domingo, estaria abandonando a obra do Senhor. Por isso muitas coisas que nós pedimos, Deus não nos dá. Sabe por quê? Nós não sabemos administrar aquilo que temos. Deus nos dá para nós administrar, porque não somos donos de nada. Porque quando morremos, não vamos levar nada conosco. Então somos apenas administradores. Quando eu partir, o que é meu, outro vai usar. Meu carro, outro vai usar. Minha casa, outro vai usar. Vou dizer uma coisa para vocês, um segredo, tá? Vou contar um segredo para vocês. Ó, depois que eu subir para a glória, tem que subir e rebata a igreja, eu vou junto. Meu carro está ali, tá? Qualquer um quiser pegar a chave do carro, é seu. Tá bom? Eu não tenho que levar o carro comigo. Então o carro vai ficar ali fora. Quem pegar a chave, o carro é dele. Tá bom? Primeiro, né? Primeiro pegar. Oi? Primeiro que pegar, tá? Eu vou subir para a igreja, a chave do carro vai ficar aí, o carro vai ficar ali. Quem pegar a chave, pegar o carro primeiro, o carro é dele. Tá bom? É de vocês. Nós precisamos usar a nossa fé. Nós precisamos entender que nós não podemos parar. Nós não podemos parar, nós não podemos desanimar, nós não podemos recuar. Deus não tem prazer naqueles que param. Deus não tem prazer naqueles que recuam. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. O justo viverá pela fé. Eu digo para vocês, irmãos, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. E eu sei o que é viver pela fé. E sei que muitos irmãos aqui sabem o que é viver pela fé. Eu acredito nisso. E muitas das vezes duvido da fé que eu tenho. Muitas vezes é duvido da fé que eu tenho. Mesmo assim, a minha fé não se abala. Porque todos os dias eu levanto e glorifico o Senhor pela vida que Ele tem me dado. Aleluia. Glorifico a Ele pela vida que Ele tem me dado. De repente, você pode pensar assim, mas poxa, o pastor deve estar em pecado, né? Tanto tempo parado sem trabalhar, no meio do trabalho, deve ter alguma coisa errada com ele, né? O pastor deve estar em pecado. Deve estar fazendo alguma coisa errada. Os amigos de Jó, foi a mesma coisa. Os seus amigos, em vez de chegar para confortá-lo, começaram a acusá-lo. Que ele estava em pecado, que ele estava errado, que ele tinha que pedir perdão a Deus pelos seus pecados, que ele tinha que se humilhar, e ele explicando: meus amigos, eu não estou em pecado. Eu já confessei os pecados diante do Senhor, não estou devendo nada para Deus, não estou em pecado. E ele insistiu no final. Eles foram embora, deixaram Jó, e Deus pediu que Jó orasse por eles. E quando Jó orou pelos seus amigos, Deus recebeu a oração de Jó. Os seus amigos foram abençoados, e Jó foi abençoado. Glória a Deus, aleluia. Amados, nós precisamos pôr a nossa fé em ação. Acreditar que Deus, Ele é capaz de fazer. Ele é capaz de nos dar. Ele é capaz de nos sustentar. Isso é fé. É acreditar sem ver. Porque quando você vê, você é assalariado, todo mês cai o seu salário certinho na conta, direitinho, bonitinho, né? Você não precisa nem ter fé, porque o salário está certinho, não precisa ter fé. O salário está lá todo mês. Agora você que trabalha por conta própria, os que trabalham por conta própria na igreja, né? Que são vários irmãos aqui, nosso pastor, né?
Nós temos que trabalhar, lutar pelo nosso pão de cada dia e ter fé que Deus há de suprir. E quantas vezes eu ouço alguns irmãos falarem que, gente, eu estava devendo isso, devendo aquilo outro, eu orei ao Senhor, e o Senhor me deu por isso me pagar. Não é isso, irmão? Não é isso, irmão? É bênção de Deus, isso é fé, é acreditar. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Agora é preciso que entendamos o seguinte: há o tempo dele. É o tempo dele, não o meu tempo. É o tempo dele, não o seu tempo. Nós somos imediatistas, nós queremos na hora. Nós queremos orar hoje, amanhã acordar, já cabemos em nossas mãos. Já orou, já deitando para dormir assim, a mão aberta. Eu vou receber essa noite. Mas não é assim, Deus tem o tempo dele. E nós temos que entender, nós temos que compreender, nós temos que esperar, ser perseverante. E acreditar que na hora certa, o nosso Deus há de nos responder a nossa oração. Da maneira dele. Da maneira dele. 5. Não retroceda. Versículo 39. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quem é você? Quem é você? Hebreus 6, de 4 a 6. Vamos ler? Hebreus 6. Só botar as duas páginas. 4 a 6. Fala assim, ó. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez que renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. É impossível? É impossível, fala isso duas vezes, é impossível para aqueles que experimentaram a glória de Deus, e voltaram para trás. É impossível que eles consigam retornar para onde estavam antes. Ou seja, não há perdão. Deus fala impossível retornar. Não há perdão para aqueles que retrocedem. Quem é você? Você é daqueles que retrocedem para a perdição? Ou você é daqueles que conservam a alma para a salvação? Quem é você? Quem é você? Você está retrocedendo? Ou você está mantendo a sua fé para que a sua alma possa ser salva? Quem é você? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu a vida dele por nós. E digo que não foi vão a morte dele, não foi vão. Ele fez porque ele sabia o que estava fazendo. Muitos iriam crer nele, acreditar, e muitos não iriam acreditar. Muitos, por conta da sua morte, a sua ressurreição, iriam crer nele e ter a garantia, a certeza de vida eterna. E muitos não creriam. E ontem perguntaram para mim por que o homem vai, por que Deus manda o homem para o inferno. Eu falei, Deus não manda ninguém para o inferno. O homem escolhe ir para o inferno. É livre espontânea vontade. Escolhe ir para o inferno. Hoje em dia em algumas igrejas está proibido falar de inferno, proibido falar de perdição, proibido falar de Satanás. Na igreja é proibido, pastor. Não pode falar essa palavra não. Pode falar de céu é lindo, maravilhoso. Pode falar que você vai ter uma casa linda, maravilhosa, você vai ter o carro do ano. Mas pregar a palavra, a verdade que salva, que cura, que liberta, isso não quer que nós pregamos. Mas por trás disso tem o quê? A mão de Satanás. Porque quando a pessoa ouve a palavra de Deus e vem a crer, ele é liberto, ele é salvo. E tem muitas igrejas, tem pessoas ali dentro, que estão ali sendo enganadas. Há dois tipos de crentes. Existem os crentes salvos e os crentes não salvos. Sabiam disso? Crentes salvos e crentes não. Crente todo mundo é. Você crê em alguma coisa, você é crente. Agora eu pergunto, você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Se Cristo vier essa noite, você vai subir com Ele? Ou você vai ficar?
Essa noite estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor, que é a celebração da sua morte. É lembrarmos que ele veio aqui para dar a sua vida por nós, por cada um de nós. Aleluia. E muitos não têm valorizado isso. Muitos não têm se importado com isso. Eu me lembro, alguns meses atrás, não muito distante, que os cadeiras foram todas cheias, ficavam pessoas em pé lá atrás, né, lá em cima, não cabiam aqui no salão, no dia de culto de Santa Ceia. Hoje tem muitos irmãos faltando hoje, mas faltam no culto de Santa Ceia. Nós não temos valorizado a morte de Cristo na cruz por cada um de nós. Nós não estamos dando valor àquilo que é mais importante para a nossa vida, que é a salvação de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não estamos valorizando aquilo que mais importa para nós neste mundo, nesta vida, que é a nossa salvação. Muitos estão trocando Deus por um pacote de biscoito. Não se dá mais valor àquilo que é valoroso. A salvação para nós é de graça, não custou nada. Mas ela custou um alto preço para aquele que foi levado à cruz. Um sofrimento tão grande que nós não suportaríamos. Mas ele morreu por mim e morreu por você, para que nós pudéssemos ter salvação, ter garantia, certeza de vida eterna. E a nossa fé, a nossa perseverança é que Cristo um dia virá para nos levar para junto dele. Essa é a nossa esperança. E se você não tem essa esperança, você é um tolo. Você é um tolo se você não tem essa esperança. E precisa entender que sem Cristo, sem Deus, você não tem salvação. E a vida dele pode vencer a qualquer momento. Após sua morte e ressurreição, ele falou para os discípulos: olha, eu voltarei, vos enviarei um Consolador, ficará convosco para sempre, mas depois eu voltarei para vos levar para junto de mim. A promessa dele é que virá para nos buscar, para nos levar para ele. E nós temos que estar vivendo essa nossa vida como se cada dia como se fosse o último dia aqui na face da terra. Porque ele pode vir a qualquer momento. Aleluia. E tem muito crente dormindo. Tem muito crente dormindo, esperando não sei o que. Esperando Cristo vir, para depois que ele subir para a igreja, você começar a se preparar. Cuidado, amados. Tá? Cuidado. Cuidado com sua vida como um servo de Deus. Cada um de nós temos que dar conta da nossa alma diante de Deus. A minha alma é responsabilidade minha. A sua alma é responsabilidade sua. E um dia você está na presença dele e vai responder, porque nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelo que falamos, pelo que fazemos e pelo que deixamos de fazer. E um dia estaremos na presença dele e estaremos respondendo por quê? O porquê eu pude fazer e não fiz. O porquê eu pude falar e não falei. O porquê eu poderia, deveria estar na casa do Senhor e não estive. Todos nós estaremos um dia diante dele respondendo diante dele. E você vai ter que responder. Cada um de nós teremos que responder. Às vezes você pensa até que você não tem responsabilidade, mas você é responsável. Você é responsável pela sua alma. Amados, vamos levar a vida com Cristo, a vida de Deus, a vida de crente, cristão, realmente a sério. Você é um salvo por Cristo. Não foi de graça, não. Foi um alto preço que pagou por você. Faça isso valer a pena. Viva como se você fosse um salvo por Cristo de verdade. Faça isso valer a pena realmente. Viva como um servo de Deus. Vem para a casa do Senhor. Vem trabalhar na obra do Senhor. Porque a nossa vida é tão curta, tão pequena. É passageira. Daqui a pouco acabou nosso tempo aqui. Então aproveite. Aproveite. Enquanto você está vivo. Aproveite enquanto você pode. Não troque Deus por nada. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus. Pronto.